amada igreja, na paz do Senhor. É motivo de alegria, né, estarmos nesta festa, comemorando os 60 anos da Assembleia de Deus em Bento Gonçalves, porque o Senhor tem ajudado até aqui para o Evangelho ser pregado, né? E hoje nós podemos ver muitos frutos, não é verdade? E aqui eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem concedido, né? 60 anos da Assembleia de Deus em Bento Paimães, amém? Então que o Senhor continue abençoando essa amada igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Mendonça. Agradeço pela oportunidade, né, pelo convite, a sua amada esposa, a irmã Débora, né, que Deus continue abençoando esse lindo conjunto, né, unidos por Cristo, pelo aniversário, que Deus os use grandemente, né, que os encha de graça, de unção, para pregar a palavra do Senhor, porque não é fácil nesses tempos que nós estamos vivendo, não é verdade? De pregar a palavra, mas o Senhor, Ele quem enche do seu Espírito, Ele quem dá ousadia para que nós possamos pregar a palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Reinaldo Renovado de Lima, também o nosso pastor coordenador, o pastor Francilano Souza, de Boa Vista 1, né, da Assembleia de Deus de Itapabirim. Mandou um abraço para a igreja, para o nosso amado pastor, para toda a igreja do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, o presbítero João Batista, da minha família, minha filha Sara, e meu filho Levi, que ficou em casa, ele tem apenas 1 ano e 9 meses, nós deixamos em casa. Que Deus continue abençoando assim também a minha família e toda a amada igreja do Senhor. E eu sou grata a Deus por esta oportunidade, por este convite, e que Deus continue derramando chuvas de bênção sobre esta igreja e sobre esta cidade, né? Que o Senhor continue dando ousadia para a sua igreja para pregar o Evangelho, amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler o versículo 8. É isso, já foi lido aqui nesta noite, e vamos ler o versículo 8, né? Que é o tema dessa festa, né? No mover do Espírito Santo. Porque coisa boa é quando o crente ele é movido pelo Espírito Santo. Não é verdade? Então diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servireis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu na Palestina, no tempo da ocupação romana, como nos informa Mateus, capítulo de número 2. Jesus, Ele cresceu na Galileia, onde se preparou para exercer o seu ministério terreno durante 30 anos, que concretizou com a crucificação, que durou 3 horas, e que Jesus ele ressurgiu, Jesus ele ressuscitou no 3º dia com poder e grande glória, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava dando as instruções para os seus discípulos, está registrado a grande comissão da igreja, né, que o Senhor ele deu para mim e para você, está registrado nos 4 evangelhos em Atos dos Apóstolos. Mateus capítulo de número 28, Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos capítulo número 15 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que crê.
Ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Em João 20 ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E aqui em Atos dos Apóstolos ele diz que ele seria testemunha em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Como é importante nós seguirmos aquilo que Jesus ele ordenou e por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é por isso que essa igreja hoje está comemorando 60 anos, porque ela tem cumprido o chamado do Senhor e ela tem ido, tem pregado, e aqui está o resultado. Porque coisa boa é seguir assim o que Jesus ele nos ordenou. E aqui Jesus ele está dando está nos seus minutos finais de instruções aos seus discípulos. Jesus diz assim, ficai aqui em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Jesus estava falando de coisas altamente espirituais. Mas os discípulos perguntam assim, Senhor, restaurarás tu esse tempo a Israel? Israel naquela época estava sob o domínio do governo romano e os discípulos estavam querendo saber quando tudo isso ia acabar. Mas Jesus estava dizendo, não se preocupe com isso, eu não estou falando de coisas terrenas.
João Batista é a tipologia da igreja que Jesus quer hoje. A igreja que anuncia com poder do alto e com verdade de Deus na boca. Jesus diz: fique em Jerusalém até ser revestido de poder. Jerusalém era a cidade, Jerusalém era o local da igreja, do revestimento espiritual. Jerusalém era a missão local. Judéia era toda a região, a província era a missão regional. E Samaria era cultural, era racial, porque havia uma briga entre eles, mas Samaria estava nos planos de salvação de Deus, porque a escolha de Deus, quem faz é
subir, a flutuar. E Jesus é recebido em cima, Jesus some. E a Bíblia diz que os discípulos ficam parados olhando para cima. E os dois seres que estavam ali brancos assim: por que vocês estão com os olhos fitos no céu? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima do mesmo lugar, ele voltará. E Jesus já tinha dito aos seus discípulos: eu vou preparar lugar. Mas eles precisavam ser revestidos para crer. Porque crente, quando é revestido do Espírito Santo, ele não fica incrédulo, ele crê. Vocês precisam ser revestidos. Mas o que é interessante é que
confiar naquele que chamou. Sabe por quê? Porque Jesus disse, olha, bem-aventurados sois vós, quando injuriados e mentidos, e disserem todo tipo de calúnia contra vós. E Jesus disse que grande seria o nosso galardão aonde? No céu, não é na terra. Paulo disse, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é Cristo. Porque crente sabe para onde vai. Bem-aventurado aquele que padece no nome de Jesus. Jesus disse que nós seremos odiados e nós seremos até mortos por causa do nome dele, mas nós teremos galardão, nós teremos salvação, porque coisa boa é pregar no nome de Jesus. Hoje está muito difícil pregar a palavra do Senhor, porque muita coisa não pode, mas crente cheio do Espírito Santo e revestido do poder não teme. A Bíblia diz que nós não temos que temer o que pode fazer o homem. Nós temos que ser ousados em pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando houve aquele grande terremoto, as portas das cadeias foram abertas e diz que aquele homem que estava incumbido de vigiá-los começou a ficar desesperado ao ponto de querer se matar. E Paulo disse, peraí, que estamos todos aqui. E aquele homem chega para Paulo e diz assim, o que é que eu faço para ser salvo? Olha só o que é testemunho, é você padecer pelo nome de Jesus. É alguém olha para você e diz assim, eu quero esse Jesus, porque ele morre por ele, então eu também quero. Aí o homem diz, o que é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que Paulo foi e pregou o Evangelho para todos e todos se salvaram, porque nós dois fomos escolhidos por Cristo para ser testemunhas de Cristo. O Evangelho ele não precisa ser defendido, ele precisa de testemunha. E eu e você somos testemunhas de Cristo. Nós fomos chamados aqui por um propósito, nós fomos chamados aqui para sermos cheios do Espírito Santo, para pregar esta palavra onde quer que eu e você vá. E a Bíblia diz aqui no livro de Atos que esta palavra ela foi pregada nos confins da terra, em todas as partes, porque quando verdadeiramente o crente ele é revestido, é diferente, ele é ousado. Quando nós vamos ver, a Bíblia diz que quando, após a morte de Estevão, houve uma grande perseguição e muitos foram dispersos, mas esses que foram dispersos, onde eles foram, eles pregaram a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Às vezes eu e você não entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas às vezes Deus nos dá uma sacudida para que eu e você saia da zona de conforto e ir pregar o Evangelho. Às vezes Deus cria uma situação para a gente pregar o Evangelho, porque Jesus disse que esse Evangelho ele seria pregado em todo o mundo. E quem é que vai pregar, eu e você? Onde é que estão aqui os crentes cheios do Espírito Santo que vão pregar o Evangelho a toda criatura? Então é necessário que eu e você temos ousadia do Espírito para pregar a palavra do Senhor. E Jesus nos chamou para isso. A igreja pode ficar de pé? Eu gostaria de convidar vocês, quem quiser, vir aqui na frente para a gente orar. Porque a Bíblia diz que sempre quando teve oração,